Redação Novo Tempo de volta. E durante 3 décadas, o PIB, que é o Produto Interno Bruto da China, teve crescimento médio de 10% ao ano. No entanto, desde 2010, a economia da nação mais populosa do mundo começou a perder força. No ano passado, a economia chinesa cresceu de 7,4% e a projeção do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, é que nos próximos anos a queda será ainda maior. Bom, a gente teve aí essa prospecção, né, de que no futuro isso tende realmente a ficar cada vez pior. Mas esse reflexo da economia na China, ou melhor, a crise, né, da economia na China, a gente já pode ver resultado aqui. Eu nomeei aqui uma crise, né? A gente já consegue ver esses resultados agora, né? É o que você falou, a gente está usando o termo crise, né? Mas se for para pensar, eles não estão com um déficit de exportação, eles só não estão vendendo tanto quanto eles estavam no passado. Talvez até porque, se a gente para pensar, a maior parte dos nossos ouvintes, telespectadores, quando pensa economia chinesa, o que é? Produto Xing Ling, né? Aquele que você compra Alibaba, AliExpress, todos esses sites aí que, inclusive, eu já comprei algumas vezes. Já, para testar. Inclusive o porteiro... Vou fazer uma reportagem. Inclusive o porteiro lá do meu prédio esses dias, e é um negócio interessante até pra gente discutir aqui, chegou um produto lá em casa, porque eu nunca tinha comprado. Aí, quem que falou? Você que me falou, né, que você tinha comprado alguma coisa. Eu falei assim, vou testar, porque é muito barato, né? Você entra nesse site, você vê um negócio que aqui no Brasil você paga, sei lá, 5, 6 vezes mais. Você entra num site desse com frete e com tudo, sai 5 vezes mais barato. Você fala, bom, eu quero testar isso aqui pelo menos. E aí eu sei que chegou o produto lá em casa e o porteiro lá do meu prédio entregou para mim e falou assim, então quer dizer que você está incentivando o trabalho escravo também? E aí eu comecei a rir, né? Aquela risadinha amarela. Eu dei aquela risadinha amarela assim, né? E aí ele falou assim, não, tô brincando, mas é que eu falei isso pra minha filha também, ela vive comprando essas coisas desses sites chineses aí, eu fico perguntando se ela não fica com dor na consciência de estar incentivando o trabalho escravo também. E aí a gente para pensar, né? Você tem uma situação que é colocada em documentários, reportagens o tempo todo, a economia chinesa, ela cresce muito. Muito disso, obviamente, tem vários fatores, mas parte disso se deve aos baixos salários que são pagos para as pessoas e situações de trabalho que acontecem na China de uma forma até meio subhumanas em algumas situações. Então, isso deveria fazer a gente pensar um pouco, mas é aquele negócio, às vezes a gente não pensa muito com a cabeça, né? A gente pensa com o bolso e é aí que fica difícil, né, para muita pessoa pensar, compro ou não compro? Incentiva a economia chinesa ou não? Mas, Leide, olha só, o problema nem está só aí, né? Porque a China, ela é referência em questão de exportação, mas também é referência em importação. E eu acho que a importação é onde afeta a gente, né? A gente Brasil e a gente outros países também. Não é isso? Os números, às vezes, da China acabam escondendo algumas realidades que, assim como no Brasil, são um tanto desagradáveis, né? Você tem ali 17 trilhões, né, que é o PIB da China. Parece, nossa, que coisa tremenda. É a segunda economia do mundo, levando em conta esses números, né? Uhum. Naturalmente que os Estados Unidos é a maior delas ainda. E acho que vai ser até o fim também. Mas, enfim, a questão é que, se você analisar a distribuição de renda interna, isso é um absurdo. Porque a população é de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas ali. Então, realmente, eles se beneficiam muito pouco desse poder todo, né, econômico. E outra coisa, a desigualdade social entre regiões. Né? Eu estava lendo um pouquinho sobre a China antes de vir para esse programa e achei interessante. Né? O oeste, que é mais agrário, e um pouco do sul, são regiões menos desenvolvidas. E o litoral leste ali, um pouco do nordeste, é que são mais desenvolvidas. Então você tem um desnível muito grande. E até onde fica a capital, Pequim, e outras cidades como Xangai, etc. Então essa pujança econômica, ela pode mascarar, como eu disse, alguns dados tristes, um dos quais é esse que o Leite levantou, que é a questão da exploração da mão de obra. Né? Por que os produtos são tão baratos? Todo mundo já sabe disso, né? Mas ninguém se priva de comprar. Né? Tem essa questão ética aí. E eu faço isso meia-culpa. A pessoa trabalha comprei, sem entendeu? direitos trabalhistas, né? sem condições humanas, e por isso o produto é tão barato, tão fácil de ser exportado. Não, e além esse disso, é um ponto. A gente... Você falou aí sobre os produtos que o consumidor consegue comprar diretamente nesses sites, mas há de se ver também que a China é um grande galpão industrial para indústrias de renome internacional. Então, por exemplo, você pega aí os iPhones que vocês têm nas mãos aí, olha, o made in onde? Made in China. O meu não é iPhone, eu não tenho iPhone. Eu não tenho nem celular, gente. Não é roupa de marcas, mas então, né? não é só essa questão
do consumidor final que consegue comprar pelo AliExpress um material que vem feito lá, sabe-se lá como, com que tipo de pagamento que o trabalhador recebeu. Mas as grandes marcas, que aí eu acho que ainda é pior, porque você que comprou um aparelho eletrodoméstico, alguma coisa assim, que foi fabricado na China, pagou um preço de mercado ocidental, mas que foi produzido nos mesmos moldes, talvez, do que você comprou por um site de entregas da China. Olha, quer dizer, a discussão, se for entrar nesse mérito, é muito mais profunda. Não, esse verdade. seria um ponto que a gente poderia abordar, né? Mas eu gostaria de levantar aqui com vocês a questão econômica mesmo, porque isso afeta a gente de maneira direta e indireta. Eu estava até comentando com você, né, Wagner, quando foi me buscar na rodoviária. Essa crise na China, tem uma matéria que saiu aqui na BBC, não é uma coisa agora de 2015, né? Há estudiosos que já falavam isso no ano passado, e o título da matéria é China pode gerar a terceira onda da crise econômica pós-2008. Você usou uma palavra que eu vou fazer o uso dela agora, que é maquiar. Eu acredito que a China, de certa maneira, ela deu uma maquiada na economia no sentido de que ela investiu, expandiu os créditos de maneira desacelerada e altos investimentos, a gente sabe que se ele não for sustentável, isso teria um fim, de qualquer maneira, mesmo se a gente não sentir essa crise agora, 2015, 2016, mas a longo prazo, os estudiosos dizem que isso vai ser sentido, porque foram investimentos altíssimos e que não vai dar o retorno na mesma proporção. E isso vai afetar, porque a China também é um grande importador. Eu não sei dizer aqui com propriedade o que importa daqui do Brasil. A China Mas- Commodities, né? Nós somos, a Terceiro. China São é o os famosos segundo maior commodities, né? comprador internacional do Brasil. O primeiro os Estados Unidos, o segundo a China. E a gente vende muito commodities, que é isso, né? São produtos São agrícolas. de primeira instância ali, então, principalmente relacionados à agricultura e etc. Então, é soja, é algodão, é uma série de coisas que a gente Agora, é produz. interessante como, de um modo geral, ninguém se preocupa muito quando... ninguém está generalizando, né? Mas a população, de um modo geral, quando começa a ouvir informações sobre a economia da China e sobre as quedas de importação ou exportação e tudo mais, não fazem qualquer relação com a nossa economia, né? Porque, a China Acho está que tá lá, lá. do outro lado do mundo, o que eu tenho a ver? Talvez não vai chegar o produto Xing Ling lá que eu tenho, mas o Hélio colocou bem, não é só produto Xing Ling que a gente tem, né? Qualquer coisa, você vai lá, tá made in China, made in China. Então, agora, o impacto que qualquer tipo de crise que a China tenha na sua economia vai reverberar na nossa economia e no restante do mundo, né? Globalização, está tudo interligado, né? A China hoje é o maior detentor de dólares americanos, né? Ali, dentro da China. Então, quer dizer, se houver uma crise ali, afeta Estados Unidos, Brasil, o mundo todo vai na mesma direção. Há uma crise, a Suzane usou a palavra crise, né? Embora talvez não seja configurado como crise, porque, na verdade, o interesse do governo foi fazer o que eles chamam de pouso suave, né? Eles querem que haja um certo freio na economia, nessa expansão aí, para que não haja uma bolha inflacionária, para que não haja o que já aconteceu nos Estados Unidos, né, em outros lugares, como a questão lá da bolha imobiliária, né, e outros tipos de expansão desordenada e exagerada. Agora, é bom lembrar também, pessoal, que eu estava pesquisando sobre isso e publiquei no meu blog essa semana a respeito da crise hídrica no mundo, não é só São Paulo. Você tem hidrelétricas, você tem barragens na China que estão com níveis baixíssimos, né? Você tem esse mesmo problema no Chile, na Austrália, Estados Unidos. O governador da Califórnia já decretou lá realmente medidas para racionamento de água. E o Brasil, na mesma situação, a nossa locomotiva, que é tida como São Paulo, né? Se a coisa continuar assim, vai ter que tomar algumas medidas de freio também, de contenção. E as indústrias não estão prontas para isso. Então, pensa assim, nas grandes economias mundiais, Estados Unidos, China, tendo que refrear a economia e, além disso, ter que fazer medidas de contenção para que não haja uma bolha. Nós estamos aí diante de uma situação quase emergencial que configura, aí sim, uma possível crise, talvez até mais intensa do que 2008. Só fazer um hiperlink aqui, é só um negócio que você falou agora, me lembro de uma coisa do primeiro bloco. Querendo ou não, isso é uma mistura de uma possível crise financeira que pode vir num momento futuro, junto com uma crise ambiental, e aí você tem propostas em nível mundial para, de repente, como você falou, né, a encíclica do Vaticano, etc., para a gente
poder se preocupar um pouco mais com o planeta, ao invés de a gente buscar essa ganância toda, se preocupar um pouco mais com o planeta, com o bem-estar e tudo mais. Então, as coisas se ligam de alguma maneira, né, como um todo. Só uma frase, olha, em tempos de crise, mudanças drásticas podem ser operadas de forma rápida. Isso a gente viu já na história, 11 de setembro, pós-Segunda Guerra, enfim. Quando há um grande medo generalizado e crises reais ou midiáticas, é fácil você realmente decretar medidas, aprovar, né, leis, porque as pessoas estão com medo e querem ser salvas. Ok. Bom, e daqui a pouco as consequências do uso indevido da internet entram em pauta aqui na nossa redação e a gente volta já.